Olá, milionários e milionárias. Vamos começar o dia com um pequeno exercício. Pense em alguém que você ama. Como se sente? Agora, pense em uma situação difícil. Suas emoções mudaram? Se a resposta for sim, você possui pelo menos um pouco de inteligência emocional. A inteligência emocional é como uma bússola que nos guia através dos desafios da vida. E, surpreendentemente, você pode trabalhar nela e melhorá-la para se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa mais paciente, menos estressada e com uma incrível capacidade de lidar com as coisas. Um bom nível de inteligência emocional traz consigo uma visão mais clara. Existem certas coisas que pessoas emocionalmente inteligentes tentam evitar. Saber disso ajudará você a trabalhar a forma como lida com suas emoções. Bem-vindo à sua jornada, meu amigo. Vamos começar. Primeiro, os emocionalmente inteligentes nunca param de aprender coisas novas. Pessoas emocionalmente inteligentes prosperam com a curiosidade. Elas enxergam cada experiência como uma oportunidade de aprender algo novo, mantendo-se sempre abertas a novas ideias e crescendo constantemente. E não estamos falando apenas de ler o maior número possível de livros. Você também pode encontrar novas maneiras de aprender, seja sobre ciência, arte, literatura ou até mesmo culinária. Desafiar-se a aprender coisas novas pode colocá-lo em situações onde você pode desenvolver outras qualidades também. Tome como exemplo trocar uma simples lâmpada. Você pode não saber como fazer isso, mas quando uma lâmpada queima, você precisa fazer algo. Então, você pesquisa online e aprende como trocá-la. Depois, você também pode aprender que o interruptor deve estar desligado ao trocar. Em seguida, você pode tentar descobrir o que aconteceu com a lâmpada quebrada. Foi um defeito de fabricação? Há um problema com a rede de energia em sua casa? Ela simplesmente queimou? Esse exemplo é sobre lâmpadas, mas você entendeu a ideia. Pessoas com inteligência emocional nunca negligenciam a si mesmas ou ao seu crescimento pessoal. O crescimento pessoal é a chave para uma melhoria constante e uma mentalidade positiva. Em vez de se compararem com os outros, pessoas emocionalmente inteligentes focam em sua própria jornada. Basicamente, elas sempre se colocam em primeiro lugar em algumas situações. Essa mentalidade promove autoconfiança e felicidade duradoura. Não é coincidência que muitas pessoas escolham focar no crescimento pessoal e praticar várias atividades que possam catalisá-lo. Focar em seu bem-estar também o ajudará a ser melhor para aqueles ao seu redor. Portanto, é uma situação vantajosa para todos. Assim como as crianças requerem muita atenção de seus pais quando são pequenas, nós adultos também precisamos de um alto nível de atenção, mas de nós mesmos. No entanto, nós simplesmente ficamos presos com outras questões e esquecemos de cuidar de nós mesmos como deveríamos, mas ainda assim é possível trabalhar nisso. Comece devagar, tente desenvolver alguns hábitos de crescimento pessoal e descubra o que ajuda você a focar em si mesmo. Eles não tomam decisões baseadas em impulsos. Pessoas com um alto quociente emocional dedicam tempo para ponderar sobre as coisas. Como Daniel Goleman disse em um de seus livros, temos duas mentes, a racional e a emocional. E por mais que gostaríamos de pensar que a mente racional é a que toma as decisões, pelo menos não é inteiramente o que acontece. Os impulsos primeiro surgem da mente emocional, já que tudo desencadeia uma emoção, e alguns de nós ficam presos nesse estado. No entanto, pessoas emocionalmente inteligentes não ficam. Elas sabem que tomar decisões com base em emoções passageiras está longe do recomendado. Então filtram seus pensamentos por meio de sua segunda mente, a racional. Dessa forma, podem tomar decisões fundamentadas na lógica, o que pode levar a menos estresse e mais tempo gasto, sem se preocupar com a decisão ruim que tomaram. Elas nunca levam as coisas muito para o lado pessoal.
As pessoas sempre dizem coisas ruins sem pensar muito. E quando esse tipo de coisa chega a um indivíduo emocionalmente inteligente, eles sabem que não devem levar para o lado pessoal. Críticas e contratempos não abalam esse tipo de pessoa. Elas entendem que nem tudo é sobre elas e evitam estresse desnecessário. Talvez a pessoa que tenha dito isso esteja apenas tendo um dia ruim, ou talvez até mesmo tenha problemas de longo prazo que a estejam incomodando. Quando alguém diz algo desagradável, é mais fácil pensar que eles não estão em seu melhor estado e simplesmente seguir em frente sem ficar com raiva, triste ou decepcionado. Portanto, tente não levar as coisas muito para o lado pessoal. Às vezes, na verdade, na maioria das vezes, palavras desagradáveis e críticas podem nem mesmo ser para você. Eles nunca evitam conversas difíceis. Pessoas emocionalmente inteligentes não fogem do que é difícil. Mas, mesmo quando enfrentam algo difícil, como uma conversa complicada, eles definitivamente não a evitam. Por quê? Bem, porque eles sabem como lidar com isso, é claro. Abordar problemas de frente é a maneira deles de resolver conflitos e construir conexões mais fortes. Portanto, eles enfrentam conversas difíceis em vez de fugir delas. Isso também ocorre porque, como pessoas emocionalmente inteligentes, eles sabem como lidar com suas emoções e como usá-las a favor dos outros. Imagine que você pegou emprestado algo e quebrou. Como uma pessoa emocionalmente inteligente, você não esconderia isso. Em vez disso, você admitiria o erro, pediria desculpas e encontraria uma solução em conjunto com a pessoa da qual você pegou emprestado. Esse tipo de honestidade pode parecer assustador, mas é como limpar um armário bagunçado. Depois de feito, com certeza você se sentirá melhor e mais leve. Eles nunca se envolvem em fofocas. Imagine que a fofoca é um vírus sorrateiro que espalha negatividade por onde passa. Estamos vivendo em um mundo pós-pandemia. Não é tão difícil de imaginar. Bem, pessoas emocionalmente inteligentes escolhem usar máscara e se vacinar em vez de participar de fofocas. Elas se envolvem em conversas significativas que trazem positividade e compreensão. E se você não gostou do exemplo do vírus, vamos te dar outro. Fofoca é como um jogo de telefone sem fio. Você compartilha um segredo. Ele viaja de ouvido em ouvido, mudando e crescendo em negatividade pelo caminho. Uma pessoa emocionalmente inteligente sabe que isso não é um jogo para se jogar, pois pode magoar sentimentos e prejudicar relacionamentos. Portanto, elas simplesmente não participam. Em vez de falar sobre os outros pelas costas, elas optam por discutir ideias, sonhos e o mundo ao redor delas. Esse tipo de conversa ilumina o ambiente e todos dentro dele. Eles nunca ficam presos em pensamentos negativos. Como uma pessoa emocionalmente inteligente, você possui um trunfo valioso. É como ter um especialista em resolução de problemas à disposição para sua própria mente. Quando a negatividade se apresenta, você não a acolhe. Em vez disso, você a observa através da janela, sem muita cerimônia, e a encaminha para a saída, tão cortês quanto antes. Imagine, portanto, que você está sentindo preocupação em relação a um exame de direção ou uma reunião importante no trabalho. Não é produtivo passar horas ponderando todas as maneiras pelas quais as coisas podem dar errado. Em vez disso, reconheça esse sentimento de nervosismo e comece a desenvolver um plano eficaz de estudo. Indivíduos emocionalmente inteligentes compreendem que pensamentos negativos são como nuvens passageiras. Eles não permitem que esses pensamentos estraguem o momento. Em vez disso, eles pegam o guarda-chuva da positividade, concentrando-se em tudo o que traz alegria, como a música favorita ou até mesmo o prato preferido. Eles nunca agem por impulso. As emoções são comparáveis a cavalos selvagens, mas cada cavalo possui seu próprio adestrador. Frente a uma situação, indivíduos emocionalmente inteligentes não permitem que seus sentimentos tomem o controle. Ao invés disso, eles fazem uma pausa,
avaliam suas alternativas e então respondem com discernimento. Isso é semelhante à época em que você era criança e sua mãe costumava aconselhar a ter cuidado com as palavras ao reagir a algo. Primeiramente, pense, conte até 5 e respire profundamente. Somente após esse processo, se você ainda julgar relevante, pode prosseguir e se expressar. Pessoas emocionalmente inteligentes entendem que as reações geram ondas que afetam os outros e a situação em questão. Por isso, optam por responder como artistas, trilhando com cautela o caminho em direção a uma verdadeira obra-prima, ao manter controle sobre suas emoções. Elas edificam conexões ao invés de destruí-las, demonstrando que, mesmo em circunstâncias desafiadoras, temos a oportunidade de escolher a gentileza e a compreensão. Eles nunca culpam os outros por suas ações e decisões. A existência se assemelha a um intricado quebra-cabeça, no qual cada escolha e ação representam uma peça fundamental. Indivíduos emocionalmente inteligentes atuam como habilidosos mestres desse quebra-cabeça, sabendo meticulosamente onde encaixar cada componente. Mas o que isso implica? Bem, eles assumem com simplicidade a responsabilidade por suas atitudes e decisões, quer sejam positivas ou negativas. Afinal, cada decisão ou ação é de sua própria autoria. Quando apontamos um dedo para outra pessoa, os outros 3 dedos apontam de volta para nós mesmos. Isso se trata de nos encararmos no espelho. Ao fazê-lo, não apenas identificamos nossas falhas, mas também enxergamos oportunidades para evoluir e nos tornarmos versões aprimoradas de nós mesmos. Através da assunção de responsabilidade, as pessoas transformam reveses em degraus rumo ao êxito. Elas se tornam arquitetas do próprio destino, construindo o trajeto para o sucesso com tijolos feitos de autoconsciência. Eles nunca se esquecem da linguagem corporal dos outros. Pessoas com alta inteligência emocional não somente escutam as palavras, mas também dedicam atenção à linguagem corporal, incluindo gestos, expressões faciais e postura. Essa habilidade singular auxilia na compreensão do que está subjacente às palavras, as quais, por vezes, podem ocultar aspectos importantes. Imagine estar em uma conversa com um amigo que afirma estar feliz devido a uma promoção no trabalho que o levará a outro país. Entretanto, ele constantemente ergue os ombros, cruza os braços e, quando não está fazendo isso, está esfregando as mãos. Uma pessoa com inteligência emocional identificaria esses movimentos e indagaria o que está acontecendo, revelando que, na realidade, o amigo está bastante ansioso com a promoção. Ao agirem como investigadores da linguagem corporal, somos capazes de estabelecer uma conexão de compreensão, demonstrando que não apenas ouvimos, mas também observamos, aprofundando a comunicação e fortalecendo os laços interpessoais. Eles nunca deixam de expressar claramente seus desejos e preferências. Isso não é uma surpresa, certo? Nós não temos a habilidade de ler mentes, e talvez isso seja até preferível. Mas esse fato nos motiva a aprimorar nossa habilidade de expressão. Devemos nos assemelhar a artistas que criam uma representação clara de nossos pensamentos e desejos. Não estamos nos referindo a técnicas como pontilhismo ou surrealismo. A representação deve ser o mais nítida possível. Indivíduos emocionalmente inteligentes compreendem que as palavras servem como pontes que conectam uma mente à outra. Além disso, a linguagem corporal também desempenha esse papel. Embora para expressar nossos desejos, frequentemente recorramos às palavras. Dessa maneira, os relacionamentos não são becos sem saída, mas sim campos abertos onde todos têm clareza sobre o caminho a seguir. Ao expressar seus desejos, você pode construir confiança e estabelecer conexões mais harmoniosas. É como iluminar a autoestrada da comunicação com mais luzes, assegurando que todos compartilhem o mesmo destino, a compreensão.
Eles nunca escolhem amigos íntimos de forma inadequada. O seu coração representa um jardim que acolhe os amigos como se fossem flores. E atuam como um jardineiro que seleciona quais flores plantar juntas, para que todo o jardim floresça. Em vez de se associar a pessoas que estão sempre reclamando ou emitindo negatividade, indivíduos emocionalmente inteligentes optam por ter amigos que os inspiram. Eles compreendem que as amizades funcionam como espelhos, refletindo tanto quem somos quanto como nos sentimos. Sendo assim, fazem a escolha consciente de cercar-se de indivíduos que irradiem positividade e gentileza, ao invés de transmitir negatividade e dúvida. Ao selecionar os amigos com sabedoria, as pessoas criam um ambiente que apoia o seu bem-estar emocional. Essencialmente, estão construindo um círculo de confiança e cuidado. Eles nunca se envolvem em conflitos. Vamos retornar ao exemplo do quebra-cabeça. Conflitos podem ser comparados a peças provenientes de um quebra-cabeça diferente, e eles não têm lugar no seu quebra-cabeça. É assim que pessoas emocionalmente inteligentes encaram a situação, pois sabem que conflitos têm o potencial de prejudicar todo o encaixe. Quando confrontadas com desacordos, elas não se jogam de cabeça em uma discussão. Ao invés disso, navegam em direção a águas mais serenas. Elas formulam perguntas para ampliar a compreensão e buscam soluções que reconstruam os relacionamentos, ao invés de desestruturá-los. Pessoas emocionalmente inteligentes compreendem que os conflitos são como tempestades, passageiros, porém os estragos podem persistir. Elas podem discordar, debater, até mesmo discutir, mas não se engajam em jogos sujos ou atiram lama. Elas nunca buscam aprovação externa. Artistas não buscam aplausos. É verdade que se sentem bem quando os recebem, mas nunca ficam à espera de elogios. O mesmo princípio se aplica à busca por aprovação. Pessoas emocionalmente inteligentes jamais buscam aprovação, pois confiam em si mesmas e em suas capacidades. Elas compreendem que buscar aprovação externa é equivalente a perseguir algo fugaz, desprovido de propósito. Ao invés de depender de opiniões vindas de fora, elas sintonizam suas vozes internas, aquelas que as conhecem profundamente. Ao renunciar à busca por aprovação externa, indivíduos emocionalmente inteligentes estão erguendo os alicerces de sua autoestima. Elas estabelecem bases sólidas fundamentadas em seus valores e crenças, ao invés de se sustentarem nas areias movediças das opiniões alheias. Isso é comparável a portar um escudo indestrutível, capaz de resguardar a autoestima das tempestades de incerteza. E, por fim, elas não se envolvem em situações complicadas. A vida é, de fato, comparável a um labirinto, onde diferentes trajetos conduzem a diferentes destinos. No entanto, indivíduos emocionalmente inteligentes são aqueles que têm clareza sobre a direção a seguir e jamais se encontram aprisionados em terrenos instáveis. Eles habilmente evitam trilhar os caminhos que levam a conflitos desnecessários, optando pela rota serena da tranquilidade. Quando confrontados com uma situação complexa, eles não se lançam de cabeça sem ponderar. Em vez disso, avaliam se é válido se envolver e se estão preparados para enfrentar tal circunstância. Reconhecendo possíveis entraves, eles atuam como navegadores que contornam águas agitadas tanto quanto possível. E é isso aí. Essas são as 15 coisas que pessoas emocionalmente inteligentes nunca fazem. Quantas delas você pode marcar na sua lista? Mas não se preocupe, cada uma delas pode ser trabalhada ou melhorada. Obrigado por passar um tempo conosco hoje. Ficamos felizes que você tenha gostado deste vídeo. Se você curtiu, deixe um like e compartilhe como forma de agradecimento.
Nos vemos aqui na próxima vez. Cuide-se e até logo!